Como parar a dor? James B. Richards. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Esse livro é dedicado à memória de Julie Vogt e à família e aos amigos que a amaram até o fim. Capítulo 22. Associações e julgamentos. Quando consideramos isso igual a aquilo, estamos julgando. A memória é uma poderosa ferramenta que pode agir contra ou a nosso favor. Deus ensinou aos filhos de Israel métodos para estimularem a memória. Por exemplo, deveriam ajuntar um montão de pedras em determinados lugares. Quando os filhos perguntassem por que aquelas pedras estavam ali, os pais deveriam contar a história da libertação de Deus. Finalmente, para cada vez que os filhos olhassem para aquele monte de pedras, eles pensariam na habilidade de Deus em libertar. Resumindo, ele ensinou-lhes a fazer associação, ligar uma coisa à outra. Embora a associação possa ser uma boa ferramenta para o bem, também pode trabalhar contra nós. Tendemos a associar certas palavras, eventos e até mesmo tipos de comportamento com experiências do passado. Isso é uma forma de estereotipar. Por causa das associações que fazemos, tendemos a estereotipar os outros com base em seu discurso, cor da pele, posição de autoridade ou em quaisquer dos inúmeros fatores. Antes de alcançarmos a idade escolar, quando ainda somos bem jovens, nós criamos um labirinto complexo por onde julgamos o mundo que nos rodeia nos anos que virão. Podemos desconfiar grandemente de alguém e nunca compreender que se trata apenas de um caso de associação. Se alguém do passado violou nossa confiança e tinha uma característica em particular, então, quando conhecemos outra pessoa com a mesma característica, possivelmente teremos dificuldades em confiar nela sem sabermos realmente por quê. Isso é uma forma de julgamento subconsciente. O amor não julga antecipadamente, mas permite que o caráter das pessoas surja. Embora não nos dê a ingenuidade de confiar em todo mundo, não retém desconfianças baseadas em associações. Quando nos relacionamos com alguém de forma que viole os princípios do amor, precisamos lidar com assuntos escondidos em nosso coração. Mesmo se houver 9 entre 10 pessoas com a característica em comum de se aproveitar de nós, isso não nos dá o direito de julgar a 10ª. Você pode ser sábio sem julgar. Provérbios 12, 26, na Nova Versão Internacional, diz: o homem honesto é cauteloso em suas amizades. É sábio ser cuidadoso com os relacionamentos. No entanto, jamais deveríamos permitir que o cuidado se transforme em julgamento. É saudável reconhecermos que as pessoas com um padrão comportamental, em particular, tendem a fazer certas coisas em determinadas situações. Ainda assim, nunca devemos julgar que farão determinada coisa. Podemos observar ou compreender que, de acordo com seu retrospecto, não podemos confiar nelas em determinadas áreas. No entanto, não podemos julgar dizendo que, por causa de determinado padrão de comportamento, elas farão uma determinada coisa ou, porque outras pessoas parecidas com elas fazem algo, elas também o farão. Há um antigo provérbio que diz: a cautela é a mãe da segurança. Parece que em nossa incapacidade de caminhar em igualdade, tendemos a ir de um extremo ao outro. Ou não confiamos em ninguém, ou confiamos em todo mundo. Provérbios também diz: a sabedoria do homem prudente é discernir seus caminhos, mas a insensatez do tolo é enganosa. O sábio é cauteloso e evita o mal,
mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Provérbios 14, 8 e 16, Bíblia NVI. É sábio não se aventurar na confiança além do que sabemos sobre uma pessoa. No entanto, é maldade manter alguém sob suspeita sem razão. Se estivermos andando numa rua escura e virmos um grupo de jovens subindo a rua, todos de cabeça raspadas e com cabelos tipo punk, correntes penduradas nas roupas e os braços cobertos de tatuagens, seria melhor acharmos um outro caminho. Mas não temos nenhuma razão para dizer que esses jovens são gente violenta. A Bíblia Viva, em Provérbios 27, 12, diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mesmo quando o seu retrospecto diz que alguém não deveria ser confiável em determinada área, ainda não sabemos se está sendo honesto dessa vez. Nós não nos recusamos a confiar nele por causa de um passado que prova que ele ainda é desonesto atualmente. No entanto, temos o direito de nos recusar a fazer negócios com ele, pois seu passado nos faz sentir desconfortáveis com relação à confiança. Seu passado diz que é provável que ele não seja confiável hoje. A sabedoria nos dá a liberdade de tomar as atitudes apropriadas, sem termos de julgar. Associações tornam-se julgamentos no momento em que dizemos isso é igual àquilo. Não importam as semelhanças. O passado não é necessariamente igual ao futuro. Não podemos julgar alguém com base nas ações de outra pessoa. Quando pessoas chegam à minha igreja, vindas de igrejas problemáticas, sempre lhes peço: não me castigue pelo que as pessoas do seu passado fizeram. Dê-me o benefício da dúvida até que eu lhe tenha dado uma razão para agir ao contrário. Quando permitimos que as associações dominem nossas emoções, damos o controle de nossa vida àquelas pessoas do passado que nos magoaram. Estamos, através de nossos julgamentos atuais, permitindo que suas ações determinem nossa futura felicidade. Quando as coisas parecem semelhantes, é sempre seguro fazermos algumas perguntas. Se perguntas não forem permitidas, então a prudência indica que não é uma área na qual possamos confiar, por ainda não sabemos por quê. Quando alguém faz alguma coisa que provoca suspeitas do passado, devemos recusar-nos a fazer julgamento. Francis Bacon, um filósofo britânico, ensaísta e estadista do final do século XVI e início do século XVII, disse: não há nada que faça um homem suspeitar mais do que conhecer pouco. Portanto, os homens deveriam remediar suas suspeitas procurando conhecer mais e não as manter abafadas. Informação é a chave para vencer as suspeitas. Se tivermos medo de reunir as informações, então temos de reconhecer que o problema é nosso e não, precipitadamente, projetar nosso medo nos outros. Muitas de nossas associações são meramente casos de semântica. Numa igreja controladora, o uso da palavra autoridade pode se referir a pessoas sendo forçadas a seguir a direção dos líderes. Quando usamos a palavra autoridade, é uma referência à autoridade da palavra de Deus. Em um determinado ambiente, a palavra submissão pode significar obediência, em outro, pode significar uma atitude concessiva. Muitas seitas usam as mesmas terminologias cristãs, portanto, você não pode julgar pela semelhança. Se algo o aborrece, então, sem atacar ou aparentar descontrole emocional, pergunte: o que você quer dizer ao usar essa terminologia? Quando as associações provocam um descontrole de nossas emoções, somos dominados por algo que não existe. Estamos sendo irritados, ameaçados ou magoados por algo que não existe. Somos controlados pelo que eu penso que você pensa. Tudo o que precisamos fazer para nos livrar do fantasma do controle é perguntar. Então, se nossas suspeitas são corretas ou não,
nós nos resguardamos de uma dolorosa experiência por nos recusar a julgar. Capítulo 23. Dons espirituais e julgamentos. Assim diz o Senhor, é uma posição inquestionável. Quando entrei naquela casa moderna, mas um pouco desarrumada, uma jovem atraente de cabelos escuros recebeu-me nervosamente. Seus olhos evitavam os meus e tinha medo de que eu descobrisse algo que ela mantinha escondido. Ao caminharmos para a mesa da cozinha, que era o centro das atividades naquela casa, suas mãos irrequietas secretamente traíam seu medo. Quando nos sentamos à mesa, ela perdeu a compostura. Seu medo e desespero transbordaram como um rio de lava de um vulcão em erupção. Suas palavras, como rochas quentes, queimavam com o impacto. Por que? Ela gritou. Por que Deus fez uma coisa dessas? Depois de acalmar a mulher o suficiente para iniciar uma conversa racional, perguntei: o que você acha que Deus está pedindo que você faça? Ela respondeu: essa noite o irmão Bill veio aqui e profetizou que era vontade de Deus que eu me casasse com ele, mas eu não quero casar-me com ele. Passei o resto da noite persuadindo a nervosa mulher de que Deus não tinha falado pela boca do manipulador espiritual. Por mais absurdo que esse cenário possa parecer, todos os dias pessoas são afetadas e controladas por ações, julgamentos e influência de outras pessoas por causa da elevada posição que dão a elas em sua mente. Ter dons espirituais não lhe dá permissão de fugir à regra. Em nossos dias, quando tanta gente alega falar em nome de Deus, aquelas que desesperadamente buscam segui-lo são facilmente controladas pelos julgamentos de seus líderes espirituais. Essa jovem havia visto aquele homem ministrar de uma forma que a fazia crer que ele estava falando por Deus todo o tempo, e assim presumiu ser a profecia verdadeira também. Precisamos entender que a presença de dons espirituais, tais como listados em 1 Coríntios 12, não equivale à presença de um caráter piedoso. A Bíblia está cheia de gente que Deus usou poderosamente e mesmo assim tiveram falhas sérias de caráter. Nem tampouco os dons dão a uma pessoa qualquer direito de ultrapassar os limites de outras vidas. O próprio Deus não exerce o tipo de controle que muitas mentes espirituais tentam exercer. Os dons espirituais não vêm porque somos mais santos do que outra pessoa. Geralmente vêm por estarmos mais disponíveis e desejosos. Se pudéssemos comprá-los, não seriam dons. Uma pergunta válida que sempre me fazem quando falo sobre isso é: e os dons proféticos? Por anos, certos círculos têm colocado uma grande ênfase nos dons da revelação, como de discernimento de espíritos e profecia. Esses são legítimos dons espirituais, mas a maneira como eles têm sido apresentados ao corpo de Cristo é uma perversão dos princípios bíblicos. Não há nenhum dom de Deus que nos faça olhar para o coração de outra pessoa. Não há dom que nos revele os motivos dos outros conforme achamos que as profecias fazem. A Bíblia, especificamente, explica o propósito da profecia no Novo Testamento. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, 3. O fato de alguém poder ver alguma coisa errada na vida de outro não é dom espiritual. Podemos todos olhar uns para os outros e vermos coisas erradas. Isso não é dom. Pode ser o fruto de uma vida de experiências ou, às vezes, pode ser apenas uma atitude crítica.
O dom é quando podemos ver o inaceitável e ainda permitirmos que algo edificante surja, exorte e conforte a pessoa. Não é discernimento de espíritos julgar as pessoas e depois se intrometer em seus problemas para tentar consertá-las. Já discutimos como pode ser perigoso tentar consertar alguém. Como vimos na parábola do joio e do trigo, não deveríamos tentar arrancar o joio da vida das pessoas. Quando tentamos consertar alguém arrancando o joio, no processo podemos também arrancar o trigo. Já vi muita gente que não sobreviveu às tentativas da igreja de consertá-las. Quase fui um deles. Não se ministra atacando o que está errado. Ministrar é oferecer às pessoas a ajuda que lhes dará nova vida. O ministério tem que ver com aonde estamos indo e não com onde estamos. Você pode amar apesar de... Não muito tempo depois da chegada de um homem à minha igreja, ele se tornou suspeito de um violento caso de assassinato. Quando a coisa toda começou a sair na mídia, as pessoas perguntaram-me o que eu iria fazer com relação àquilo. Eu disse, vou amá-lo. Como você pode amar alguém assim? Era a pergunta comum. Da mesma maneira que amo você, era a minha resposta padrão. Podemos justificar o crime por causa de sua infância terrível? Não, ele teve uma infância normal. Estava se defendendo? Não. Ele era apenas um namorado ciumento, controlador e abusivo que matou a namorada indefesa. Não havia como justificar seu crime. Nessas situações, procuramos maneiras de justificar nossas ações. Muito frequentemente, nossa abordagem é: podemos amá-lo se pudermos dar uma boa desculpa para você. No entanto, podemos lhe dar uma desculpa somente se pudermos responder a pergunta por quê de uma maneira aceitável. Em outras palavras, estamos tão ligados ao julgamento que precisamos julgar para justificar nossa bondade para com os outros. O julgamento que nos dá permissão para sermos gentis é quase sempre um fator de negação. Se eu não posso amar sem justificativa, então sou eu quem tenho problemas. O fato de Deus amar as pessoas deveria ser suficiente. Eu sempre fui uma pessoa com vasta experiência de rua, pois vivi nela desde cedo. Posso facilmente identificar um trambique antes dos outros. Isso não é um dom. O fato de eu conseguir identificar um malandro, mentiroso ou alguém que está brincando comigo já me causou muitos problemas. As pessoas diziam-me que essa capacidade era um dom, mas a verdade era que eu era bem vivido. Eu era muito crítico e cínico. Até que permitisse que Deus operasse em minha vida e me ajudasse a amar tais pessoas com seus problemas, eu era miserável. Via os erros das pessoas, mas em vez de ser impelido a ajudá-las, eu era compelido a criticá-las. Devemos nos comprometer com uma vida de amor. Quando vemos os defeitos dos outros, devemos mostrar a bondade de Deus que os faz sentir seguros ao vencer e superar seus problemas. Estender amor ao jovem que havia cometido o assassinato deu a ele coragem para se voltar e confessar seu crime. Antes que alguém soubesse se ele era culpado ou inocente, eu disse a ele do púlpito: se você for culpado, pode até ir para a cadeira elétrica, mas Deus ainda o amará. Se você for culpado, isso pode custar-lhe a vida, mas não será o seu fim. Há vida após a morte. Se você fizer uma entrega a Jesus, Ele o aceitará na eternidade com paz. Jamais justificaremos seu crime, mas vamos amá-lo e ficar com você até o fim. No dia seguinte, ele se entregou e confessou o crime. Desde então, permanece nosso amigo. A eficácia de meu ministério hoje tem sido o resultado de minha habilidade de ver
quando as pessoas estão manipulando e ainda as amar. Mais de uma vez me sentei com pessoas e muito amorosamente disse: acho que você está jogando. Quero que saiba que ainda o amo, mas não vou entrar no seu joguinho. Por outro lado, quando as pessoas se dão bem em nos enganar, nosso amor e aceitação inconscientes nada significam para elas. Para falar a verdade, elas nos desprezarão por isso. Mas quando percebem que as vemos como realmente são e ainda assim as amamos, o coração delas será tocado. Estamos mostrando o caráter de Deus. Isso é um dom. Os líderes não deveriam usurpar o trabalho do Espírito Santo. Pelo fato de líderes falarem de Deus do púlpito, acham, de forma equivocada, que têm direito de falar por Deus em qualquer área. Quando terminam a sua conversa com "o Senhor disse", ou "no nome do Senhor", ou "Deus me mostrou", isso se mostra inquestionável. Quando atribuímos palavras de pessoas a Deus, seu julgamento nos controlará por completo. Afinal, quem quer permanecer contra Deus? Nós mesmos deveríamos ouvir Deus. Deus colocou em nós seu Espírito Santo para que não tivéssemos de ir aos outros para buscá-lo. Ele está vivo dentro de nós. Quando temos um envolvimento pessoal com Ele, ninguém pode nos levar a uma manipulação espiritual. O apóstolo João enfrentava esse assunto de controle espiritual com os agnósticos de seus dias. Na primeira epístola de João, ele precisava livrar as pessoas da ideia que alguns tinham de uma unção especial. Aqueles que alegavam ter essa unção especial também alegavam que tinham o direito de controlar a vida dos outros. Os leitores de João estavam seduzidos pelo julgamento dos outros. Por causa disso, eles tinham essas pessoas especiais numa estima não realista e com isto estavam se enganando. Todos nós somos apenas filhos e servos de Deus. Embora alguns de nós possamos ser líderes, isso não nos dá direito especial ou privilégios na vida dos outros. Podemos servir as pessoas, mas não podemos substituir o Espírito Santo em sua vida. Quando atravessamos os limites e tentamos controlá-las, já não lhes estamos servindo. Podemos submeter nossos pensamentos, ideias e ensinos e até mesmo profetizar para elas, mas no fim, as pessoas precisam dirigir a vida de acordo com seu próprio relacionamento com Deus. Quando nos sentimos controlados por um líder espiritual, não devemos julgar seus motivos, mas simplesmente compreender que demos a um líder influência demais em nosso coração. Esse é o nosso problema, independente da intenção do líder. Nesse ponto, devemos devolver nossa vida a seu verdadeiro dono, Jesus, nosso Senhor, que encarou o pecado e a morte por nós. Somente Ele tem o direito de nos direcionar.